porque ele tinha ciência de que a razão dos livramentos, milagres e bênçãos recebidas, elas vinham através de Cristo. Só que a igreja estava padecendo. E olha o que ele vai dizer para essa igreja no capítulo 4, versículo 12: irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, porque coisa estranha se vos acontecesse era vocês voltar lá para o mundo. Eu não ouvi que vocês estão passando dificuldade, mas eu ouvi que a adversidade que está sobre a sua vida aquele ali é homicida, aquele ali é malfeitor, aquele ali é ladrão. Eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo número 16, ele vai dizer assim: olha, fica tranquilo, Corinto, porque por mais que o vosso homem exterior se corrompa, o interior contudo é renovado dia após dia. Sabe o que Paulo estava falando? É melhor que vocês padeçam na carne do que padecer por dentro com o pecado. É melhor que vocês sofram na carne do que sofrer por dentro com o pecado. Pedro estava dizendo para a igreja: eu não quero ouvir que vocês são ladrões, eu não quero ouvir que vocês são homicidas, eu quero ouvir que vocês estão padecendo pelo Evangelho e estão padecendo juntamente com Cristo. Aleluia. Você já parou para refletir uma coisa? Que enquanto estamos aqui dentro todos lindos, Jesus nos deixou com a sua glória, o Espírito Santo habita em nós, estamos aqui lindos e perfeitos, arrumados essa festividade. Quantas pessoas e jovens não estão saindo neste momento das suas casas, perfeitos, arrumados, mas quando chegar na madrugada, a mãe vai receber caindo no portão alcoolizado, com a mente cheia de cocaína, lança perfume, maconha. Mas olha você aí, enquanto lá no baile tem alguém bailando e sambando, com a mente feita de coisas ilícitas, você está oferecendo o seu culto racional, o seu culto racional, o seu culto consciente. Não precisa da cocaína, não precisa do lança-perfume, não precisa do álcool. Olha a mocidade adorando a Deus aí, olha a igreja adorando a Deus aí. Ele nos trouxe das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia. Você está entendendo o quanto você é precioso e preciosa? E por que Satanás tenta colocar a gente dentro do quarto? Fala para desistir do chamado, fala para desistir da regência, fala para desistir da liderança, fala para desistir de tudo que Deus colocou em nossas mãos. Eu quero profetizar sobre essa casa de oração que a obra do adversário está caindo por terra pelo poder da palavra que nos é ministrada. Agora, em nome de Jesus, que todo sentimento de inferioridade venha bater em retirada agora, que todo sentimento de depressão venha bater em retirada agora. Cristo está sobre as nossas vidas, a promessa está de pé e Ele é fiel, porque não pode negar a si mesmo. Aleluia. Quando entramos no capítulo 5, o texto vai dizer que agora o conselho é para os presbíteros, anciões da casa do Senhor. Mas quando você lê a partir do versículo 5, ele entra agora aconselhando a mocidade. E o primeiro conselho que ele libera é: olha, sejam sujeitos aos anciões. Vocês têm que se revestir de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Quando eu lembro agora do texto que está inserido em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, eu estou me deparando aqui com um texto que traz um peso espiritual para os nossos dias. Olha o que ele está dizendo: toda alma que está sobre a terra tem que estar sujeita às autoridades, porque não há autoridade que foi imposta por Deus, e quem resiste à autoridade trará sobre si condenação.
desesperar, pegue o trono que Deus estabeleceu para a sua vida. A unção profética, ela desce sobre a cabeça de Saul. O texto vai dizer que Samuel olha e fala: olha, você vai até Gilgal daqui a 7 dias, se não me falha a memória. Só que espera eu para oferecer sacrifício. Samuel está dizendo. Quando Saul está em Gilgal, a batalha está travada. Parece que agora o povo está perdendo. Saul agora começa a ficar ansioso e desesperado. Saul agora começa a olhar para todos os lados e falar: cadê Samuel? Cadê Samuel? Cadê Samuel? A ansiedade toma conta de Saul. E agora o texto vai dizer que agora Saul ele chama possivelmente o sumo sacerdote Aías e ele oferece o sacrifício naquele momento. Quando ele acaba de oferecer, Samuel chega. Qual é a palavra liberada na boca de Deus? Olha, porque fosse desobediente, Deus já preparou para o trono um homem segundo o seu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Temos que entender uma coisa em nossos dias: quem foi restaurado ou está em processo de restauração tem que aprender a esperar o tempo de Deus, confiar ansiantemente na promessa e não deixar Satanás se andar na nossa mente. Eu quero pregar aqui para uma mocidade que está vivendo debaixo de uma palavra. Aleluia. Saul perdeu o trono, mas quando eu me lembro de José, passou o que passou, mas esperou a promessa. Deus permitiu José sonhar e José falou: estou debaixo de uma promessa, eu estou debaixo de um sonho, eu estou debaixo de um desejo. Eu não negocio com o tempo, eu não negocio com o tempo. Eu quero pregar aqui para quem não negocia, eu quero pregar aqui para quem ainda espera, eu quero pregar aqui esta noite para quem ainda acredita que Deus fala na terra. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Se tem alguém, reage esta noite. Olha o Espírito tocando e dizendo: aprende a esperar que o tempo de Deus vai chegar sobre a sua vida. Eu estou olhando para Saul, perdeu o trono e a unção desceu sobre a cabeça. Então, unção não é garantia de salvação. Unção não é garantia de sucesso do chamado. Qual é a garantia, João Vitor? O que a gente mais prega, o que você mais fala? É a constância, todo dia. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Eu me levanto de manhã frio, preocupado, e ainda falo: eu acredito. Eu vou dormir às vezes com a cabeça cheia de problema, mas eu estou dizendo: eu ainda acredito. Não abandono, não negocio, eu não troco, eu sou como Nabote, eu não vendo a minha herança, eu não vendo o que Deus colocou em minha mão, eu ainda estou acreditando. Aleluia. Saul perdeu o trono, José agora vira governador do Egito. José foi para o trono. O texto vai dizer que os demais conselhos que ele dá é: lança sobre ele ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas espera aí, versículo 8: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E aqui tem problema, porque quem está falando sentiu na pele o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou lendo. Quem está falando sentiu na pele, porque quando Jesus está no Getsemane, ele fala: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque verdadeiramente o Espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. Pedro está ouvindo isso, não é da boca do Vinícius, não, é da boca de Jesus. Só que Pedro não entendeu ali que a tentação que viria sobre a sua vida não era momentânea, não era no momento, mas era futura. Porque quando ele se encontra na ausência de Jesus,
está passando. Quando Jesus veio ali na Pedro por 3 vezes, ouvimos isso da boca de diversos pregadores. Pedro se lembra, alguns vão conjecturar, que ele negou Jesus por 3 vezes. E se tem uma coisa que é impossível, é eu mudar a minha originalidade. Quem aqui já fez um trabalho evangelístico, que ouviu alguém falar bem assim na boca de fumo, como eu já ouvi inúmeras vezes: Deus abençoe, irmão, muito obrigado. É impossível, por mais que esteja corrompida pelo pecado, vamos dizer assim, as sequelas do Evangelho ainda soa lá dentro dizendo: você pode ser uma pessoa melhor. Porque enquanto Pedro está fugindo, alguém está falando: esse aí é um deles, esse aí se veste como eles, esse aí fala como ele. E Pedro está negando, dizendo: eu não faço parte, eu não pertenço ao grupo de Jesus, eu não faço parte da igreja missionária. Mas alguém está falando: você faz, você se parece. Eu quero pregar para alguém aqui que está sendo restaurado para restaurar. Aleluia. Eu quero pregar para alguém
quem está agora dizendo assim: olha, esse Deus vai confirmar, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai fortificar, Ele vai fortalecer. Precisou de ajuda, Pedro precisou de ajuda. Era ser humano como qualquer um de nós, mas quando a ajuda chegou até Pedro, agora sua vida muda, porque estava expulsando o demônio, mas ainda não estava na medida que Deus colocou. Estava curando no nome de Jesus, mas não estava na medida que Deus colocou. Mas quando agora Jesus restaura ele em João 21, que eu estou lendo o livro de Atos, a Bíblia é clara em dizer que eles estão reunidos para orar, e o texto vai dizer que o Espírito Santo traz a revelação para Pedro: ainda está faltando algo em vosso meio. Ele lembra da Escritura e fala: olha, alguém tem que se colocar no lugar de Judas, tem que ser colocado. Eles vão lançar sorte quando o lugar de Judas agora é ocupado, que eles estão orando em Atos 2. O texto vai dizer que agora eles ouvem um som. Esse som ele começa a encher toda a casa com um vento veemente e impetuoso. Não era qualquer vento, irmãos. Não era o vento do ventilador que está sobre nós aqui agora, não. O vento era diferente, era diferente. Abai, açúcar, unificando, aleluia, eu estou sentindo graça. Pedro agora tem a inspiração da palavra. Quem estava querendo desistir, agora tem a inspiração da palavra. O texto vai dizer que quando o Espírito Santo, a promessa vem sobre eles, agora eles estão todos orando 120. O que eu acho muito lindo dentro do texto é que foi repartida sobre eles. Foi repartida, a Bíblia vai dizer, línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles em que estavam assentados. Quem sabe o tempo de oração estava tão comprido que agora tinha uns que estavam assentados. Essas línguas foram repartidas e pousou sobre a cabeça naquele dia. Só que eu estou falando do homem que ia desistir, estava no meio. O pai da igreja primitiva. O texto vai dizer que alguém está olhando lá de fora e somando, falando: está endemoniado. Esses aí estão endemoniados, não chegam em gosto. Mas Pedro agora não está quebrantado, desanimado. Agora Pedro está cheio no meio deles. Vai, açúcar. Ele vai, assim, eu estou sentindo graça. O Pedro agora que estava querendo desistir, ele recebeu o selo do Espírito Santo, estava cheio. Pedro toma a palavra e fala: não é demônio não, isso aí é poder de Deus. Ele estufa o peito e fala: isso aí é poder de Deus. Olha o que você está falando, refreia a sua língua, porque o Espírito Santo desceu sobre as nossas vidas. Alguém está olhando e está falando assim: que autoridade é essa? Que autonomia é essa? O que temos que fazer para mudar? Pedro fala: a mesma mensagem que João Batista pregou, a mesma mensagem que Elias pregou, a mesma mensagem que Jesus pregou. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Aleluia. Se coloque sobre os seus pés, por favor. A mensagem era só uma, mas para que fosse pregada com autoridade, necessitava naquele dia alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Ele cantará e a radassa prepara o louvor. Vamos encerrar. Eu só quero que vocês entendam uma coisa aqui. O que Pedro estava ensinando para a igreja era: a tribulação não é para matar vocês, mas é para aperfeiçoar. A tribulação era para Deus provar a nossa fé e da história de vocês. Só que quando Pedro ele recebeu essa autoridade divina, o selo do Espírito Santo, Pedro agora não é mais o mesmo, irmão. Pedro agora não foge falando o som deles. Pedro agora está falando: eu fui restaurado para restaurar alguém. Ele cantará, aleluia. Abraço, eu estou sentindo a graça. Ele entendeu que ele foi restaurado para restaurar a vida de alguém. Eu estou pregando aqui para uma cidade
foi eu e uma senhora, em uma vigília que tinha inúmeros jovens. Aquele dia eu não tinha mais forças para nada, mas eu estava acreditando. Aquele dia Deus me selou com o batismo do Espírito Santo. Jesus me batizou com o Espírito Santo.